Olá pessoal, eu sou Amanda Souza, professora de língua portuguesa, e voltamos com as nossas aulas de interpretação textual. Na última aula, nós vimos alguns elementos para uma interpretação de texto eficiente, alguns direcionamentos para que a gente consiga resolver as demandas da prova do Enem. Na aula de hoje, nós vamos ver as concepções de língua e linguagem, de como a linguagem se estabelece na nossa sociedade e de como acontecem as nossas trocas de informações, certo? Língua. Língua é um código formado por palavras e leis combinatórias por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Então, no nosso caso, a língua portuguesa, que é um conjunto de palavras, vai reger a nossa comunicação, ok? Os seres humanos sempre tiveram a necessidade de comunicar, seja por gestos, seja por registro de imagens, seja pela escrita. Por exemplo, na época da Pedra Lascada, dos Homens das Cavernas, eles faziam os registros dos acontecimentos por meio das imagens, certo? E com o passar do tempo, a linguagem foi se aperfeiçoando até chegar à linguagem que a gente conhece hoje, formada por letras, palavras e textos. A linguagem é uma atividade humana que, nas representações de mundo que constrói, revela aspectos históricos, sociais e culturais. Os registros históricos, os registros culturais são representados por meio da linguagem. Então, sem a linguagem, não existe sociedade, sem a linguagem, não existe história, sem a linguagem, não existe comunicação. É só a gente pensar como seria a nossa vida sem a linguagem. A linguagem escrita, a linguagem visual, a linguagem gestual, certo? É por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá formas às suas experiências. Seu uso ocorre na interação social e pressupõe a existência de interlocutores. Para a linguagem acontecer, né, para ocorrer a comunicação, é preciso que hajam interlocutores. Uma pessoa que fala, a outra que responde, e assim sucessivamente. E existem algumas linguagens que o ser humano ele vai fazer uso, como pintura, a dança, os logotipos, os quadrinhos, os sistemas gestuais, entre outros. Então, a gente vai ver quais são essas linguagens e de que forma elas se apresentam para nós. Usamos a linguagem para a gente pedir informação, né, na maior parte do tempo, além de se comunicar. A gente vai utilizar a linguagem para se comunicar. A linguagem deve dar conta também das necessidades subjetivas, que se expressam nas palavras, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções. Então, quando a gente se comunica, às vezes a gente pode dizer uma palavra que a outra pessoa não entendeu. Então, a gente tem essa chance de voltar e explicar. Porque as palavras, elas podem ter vários significados de acordo com o contexto. E a linguagem permite que a gente faça isso, que a gente pronuncie as palavras, depois a gente volte, a gente explica, para dar conta desse sentido, desses vários sentidos, para que a comunicação aconteça de maneira efetiva e os interlocutores se entendam. A linguagem é um método de comunicação racional de ideias, emoções e desejos por meio de símbolos produzidos de maneira deliberada. Então, os seres humanos eles vão apresentar ideias, sentimentos, desejos por meio de um raciocínio, tá? E esse raciocínio será representado pela linguagem. Função social da linguagem. A linguagem ela vai ter uma função fundamental, que é a função social. Tudo que o ser humano alcançou de crescimento cultural está ligado à linguagem. Sem linguagem, como eu disse, né, não existe cultura, os conhecimentos não poderiam ser transmitidos, né, de geração para geração. E a linguagem torna possível o desenvolvimento e essa transmissão de cultura, essa transmissão da história, bem como o funcionamento eficiente e o controle de grupos sociais. A linguagem, ela é fundamental para a troca de informações. Se essa troca de informações não acontece de maneira efetiva, de maneira eficaz, há um problema, né? Então, se eu digo uma informação para uma pessoa que ela não entende, ela pode, por exemplo, não saber onde buscar determinada informação. Então, ela vai ser prejudicada por falta de informação, por não conseguir usar de forma adequada essa linguagem, porque ela não compreende o seu interlocutor, ok? Bom, e no nosso dia a dia, a gente conhece várias linguagens. E algumas delas são
As línguas naturais, que são os idiomas, o inglês, o francês, o português, o guarani, o alemão. A pintura, a dança, a música, os sistemas gestuais, a Libras, que é a língua brasileira de sinais, os sistemas particulares de signos, como os logotipos, os quadrinhos, e a gente vai ver cada um deles especificado agora. Bom, linguagem na literatura. A literatura ela apresenta um tipo de linguagem, né? Ela vai apresentar o sentido conotativo, figuras de linguagem. É um espaço que permite a criação artística do autor. Nesse exemplo, o Paulo Leminski ele vai apresentar para a gente um poema concreto. O que é um poema concreto? É um poema visual que vai apresentar uma determinada ideia. Lua na água, aparece a estrofe invertida. Alguma lua, água, lua, alguma lua. E aí tem a seguinte explicação embaixo, né? Que para o Zen budismo, a lua na água é um símbolo de impermanência de todas as coisas. Então, o Paulo Leminski ele quis representar essa impermanência. Né? Ele apresentou as estrofes, né, de maneira irregular e, ao mesmo tempo, as letras refletidas. E logo em seguida tem a explicação, né, que para o Zen budismo, a lua na água é um símbolo de impermanência de todas as coisas. Então, Paulo Leminski ele vai, né, representar essa impermanência com esse reflexo que não é exatamente igual, né, às estrofes posicionadas aí irregularmente, tá? Então, a literatura ela permite essa brincadeira com as palavras, com as rimas, com a criação escrita e visual. Linguagem na música, o som irradia. Os seres humanos, eles são movidos pela música, seja ela instrumental, seja ela cantada. Nos primórdios da humanidade, começaram a surgir os primeiros instrumentos musicais, com o intuito de animar determinada situação, né, determinada festa, assim como registrar alguns acontecimentos. Com o passar do tempo, houve o aperfeiçoamento dos instrumentos musicais, assim como a teoria musical, e hoje nós temos essa diversidade de gêneros, assim como de instrumentos. Linguagem no teatro. O teatro encena o verbal, o visual e o sonoro. O verbal, né, que existe as trocas de informações, o diálogo ali no palco. O visual é a encenação, né, figurino, cenário. E o sonoro, que pode ter efeitos especiais, além do próprio diálogo em si. Indo para a literatura, nós temos Gil Vicente, o dramaturgo português, na época do trovadorismo, que ele proporcionou à sociedade da época encenações, e uma delas foi o Alto da Barca do Inferno, que fazia críticas à sociedade e à igreja daquela época. Linguagem no cinema. O cinema movimenta. Além do verbal, visual e sonoro, o cinema utiliza efeitos especiais para aproximar aquela realidade de quem está assistindo, ok? Então ele vai usar vários recursos a fim de transportar o telespectador para dentro do filme. Linguagem na pintura. A pintura ela vai imprimir alguma situação, algum sentimento, algum acontecimento histórico, e na pintura também é permitido que o autor utilize a sua criatividade. Então ele pode tanto imprimir uma situação do jeito que ela é, ou também colocar ali na sua criação alguns outros elementos, ok? Linguagem na fotografia e desenho. A fotografia ela vai flagrar um determinado momento. O desenho ele pode flagrar ou não, né? Se a pessoa quiser desenhar algo que tem a ver com sentimento, ela vai simplesmente fazer esse registro. Linguagem no trânsito. As placas de trânsito vão orientar os motoristas de acordo com as leis que as determinam. E as placas de trânsito, elas vão envolver tanto o visual, né, que a maioria das placas tem algumas figuras, desenhos geométricos, além do verbal. Existem placas que apresentam escrita, ok? Então vai haver essa mistura da linguagem verbal e da linguagem visual. E agora nós vamos resolver duas questões que já caíram no Enem sobre os conteúdos que nós vimos hoje. Enem de 2010. Resta saber o que ficou das línguas indígenas no português do Brasil. Serafim da Silva Neto afirma: no português do Brasil não há, positivamente, influência das línguas africanas ou ameríndias. Todavia,
É difícil de aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos não deixasse marcas no português do Brasil. Texto 2. No final do século XVIII, no norte do Egito, foi descoberta a pedra Roseta, que continha um texto escrito em egípcio antigo, uma versão desse texto chamada Demótico, e o mesmo texto escrito em grego. Até então, a antiga escrita egípcia não estava decifrada. O inglês Thomas Young estudou o objeto e fez algumas descobertas, como, por exemplo, a direção em que a leitura deveria ser feita. Mais tarde, o francês Jean-François Champollion voltou a estudá-la e conseguiu decifrar a antiga escrita egípcia a partir do grego, provando que, na verdade, o grego era a língua original do texto e que o egípcio era uma tradução. Com base na leitura dos textos, conclui-se sobre as línguas que: letra A. Cada língua é única e intraduzível. A gente viu que com as análises feitas, nos textos, eles conseguiram identificar, conseguiram traduzir o que estava escrito ali. Então, não pode ser a letra A. Letra B. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua. Sim, alguns elementos de uma língua podem sim ser preservados, apesar de uma língua não estar mais em uso. Então, a letra B é uma resposta a ser considerada. Vamos analisar as outras. Letra C. A língua escrita de determinado grupo desaparece quando a sociedade que a produzia é extinta. Se há um registro, mesmo que o grupo desapareça, aquele registro vai permanecer. Então, aquilo não vai se extinguir. Então, essa resposta não está correta. Letra D. O egípcio antigo e o grego apresentam a mesma estrutura gramatical, assim como as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Não, De acordo com as análises, foi percebido que há uma diferença em relação a essas duas línguas, ok? Letra E. O egípcio e o grego apresentavam letras e palavras similares, o que possibilitou a comparação linguística, o mesmo que aconteceu com as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Também não, Perceberam-se diferenças entre essas duas línguas. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra B. Ok? Próxima. Segunda questão, a do Enem de 2009, e pede para a gente comparar dois textos, texto 1 e 2, que tratam de aspectos ligados a variedades da língua portuguesa no mundo e no Brasil. Texto 1. Acompanhando os navegadores, colonizadores e comerciantes portugueses em todas as suas incríveis viagens, a partir do século XV, o português se transformou na língua de um império. Nesse processo, entrou em contato forçado, mais das vezes, amigável em alguns casos, com as mais diversas línguas, passando por processos de variação e de mudança linguística. Assim, contar a história do português do Brasil é mergulhar na sua história colonial e de país independente, já que as línguas não são mecanismos desgarrados dos povos que as utilizam. Nesse cenário, são muitos os aspectos da estrutura linguística que não só expressam a diferença entre Portugal e Brasil, como também definem no Brasil diferenças regionais e sociais. Texto 2. Barbarismo é vício que se comete na escritura de cada uma das partes da construção ou na pronunciação. E em nenhuma parte da terra se comete mais essa figura da pronunciação que nestes reinos, por causa das muitas nações que trouxeram ao jugo do nosso serviço. Porque, bem como os gregos e romanos, haviam por bárbaras todas as outras nações estranhas a eles, por não poderem formar sua linguagem. Assim, nós podemos dizer que as nações da África, Guiné, Ásia, Brasil, barbarizaram quando querem imitar a nossa. Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros, no texto 2, em relação aos usos sociais da linguagem, revela: letra A. Atitude crítica do autor quanto à gramática que as nações a serviço de Portugal possuíam, e, ao mesmo tempo, de benevolência quanto ao conhecimento que os povos tinham de suas línguas. Na verdade, ele não criticava a gramática dos outros povos,
Ele apenas queria que a língua portuguesa fosse usada de uma mesma maneira, né? A gente vai ver que uma questão vai abordar exatamente isso. Letra B. Atitude preconceituosa relativa aos vícios culturais das nações sob o domínio português, dado o interesse dos falantes dessa língua em copiar a língua do Império, o que implicou a falência do idioma falado em Portugal. Houve sim uma crítica, né, aos vícios culturais de outras nações, só que não houve a falência do idioma falado em Portugal. Pelo contrário, eles sempre buscavam uma unificação desse idioma, ok? Letra C. O desejo de conservar em Portugal as estruturas da variante padrão da língua grega, em oposição às consideradas bárbaras, em vista da necessidade de preservação do padrão da correção dessa língua na época. Não houve, na verdade, a defesa da língua grega, né? Houve a defesa da língua portuguesa para manter esse padrão de correção e, mais uma vez, a unificação. Letra D. Adesão à concepção de língua como entidade homogênea e invariável e negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Nesse caso aqui, a letra D é a resposta mais adequada, porque eles sempre buscavam uma homogeneidade dessa língua e que ela fosse usada de maneira invariável, ou seja, a língua não poderia variar de acordo com os povos que a usassem, ok? Letra E. Atitude crítica que se estende à própria língua portuguesa, por se tratar de sistema que não disporia de elementos necessários para a plena inserção sociocultural de falantes não nativos do português. Pelo contrário, eles queriam sempre que as pessoas que utilizassem essa língua utilizassem de uma única maneira, né? Então, por isso a letra D, a resposta correta, porque eles sempre buscavam a não heterogeneidade da língua, uma língua única, ok? Bom, nessa aula a gente viu as concepções de língua, de linguagem, como que a linguagem se estabelece na nossa sociedade, de que maneira ocorre as trocas de comunicação e de que maneira a gente pode fazer para que essa comunicação seja feita da melhor maneira possível. Lembrando que para haver comunicação é preciso minimamente 2 interlocutores, uma pessoa que fala e outra que responde e vice-versa, certo? Além disso, a gente viu algumas linguagens, né, diferentes linguagens, como a música, o teatro, a fotografia, o cinema, que estão presentes no nosso cotidiano e podem sim estar presentes também na prova do Enem. E na próxima aula nós veremos os tipos de linguagem, além de concepção de língua, variação e norma, ok? Bons estudos e até a próxima aula.